Mas Brasília, aqui no Jornal Jovem Pan, o presidente do STF, Luiz Edson Fachin, sai em defesa da soberania do Brasil e rebate especulações sobre uma eventual intervenção por forças dos Estados Unidos. Janaína Camelo chegando aqui com a gente, o que o ministro destacou sobre essa possibilidade? Bem-vinda, Janaína, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro Edson Fachin disse o seguinte: ele ressaltou a soberania do Brasil, o Brasil é um Estado soberano, e que essa soberania brasileira vai prevalecer diante de eventual medida dos Estados Unidos que ataque, que viole ali esse poder do Estado brasileiro. O ministro Edson Fachin, presidente do STF, ele tem adotado muito esse discurso da soberania brasileira, inclusive em relação a várias medidas por parte dos Estados Unidos que têm usado contra o Brasil, que têm usado, entre algumas das razões, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Tiago, como por exemplo o caso do tarifaço, do processo que é movido pela Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O presidente do STF sempre tem falado ali sobre a independência do judiciário brasileiro, sobre a soberania do Estado brasileiro. Hoje não foi diferente, ele foi questionado, inclusive ele foi questionado pelo nosso repórter apresentador Marcelo Matos durante o evento aí em São Paulo, que ele participou hoje de manhã, questionado sobre essa afirmação do Itamaraty, numa carta ali endereçada à Câmara dos Deputados, o deputado federal Ivar de Mello, afirmando que vê sim riscos dos Estados Unidos usar a força militar, ações militares em território brasileiro, depois que os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. A gente vai ouvir essa declaração do ministro Edson Fachin. Foi durante um evento que ele inaugurou 3 varas, Thiago, 3 varas especiais em São Paulo de combate ao crime organizado. Vamos ouvir essa declaração agora. O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. E nós temos certeza de que isto há de prevalecer, quer aqui na região, quer no concerto global das nações. Fachin também foi perguntado neste mesmo momento, Thiago, se a inauguração dessas varas de combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, tem também relação com essa medida dos Estados Unidos em classificar o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas. E ele disse que não, que essas varas, na verdade, já estavam sendo planejadas há muito tempo, que é um trabalho muito longo, de vários meses, mais de um ano, inclusive, que já tinha esse planejamento delas serem inauguradas. Isso faz parte de uma reestruturação da Justiça no estado de São Paulo, inclusive. Ele falou também, porque como é ano eleitoral, ele falou do trabalho da Justiça Eleitoral, que vai ser também, deu apoio dessas varas especializadas no combate ao crime organizado, que é um trabalho da Justiça Eleitoral para evitar a infiltração de facções criminosas nas eleições, Ele disse que a Justiça está preparada para eleições tranquilas, sem cooptação eleitoral. E aí também acabou falando ali sobre essa questão, defendendo de novo a soberania brasileira em relação a eventuais medidas dos Estados Unidos contra o Brasil. Tchau. E é claro, ele como presidente da Corte tem um papel também importante de falar sobre isso, falar sobre soberania. Ele faz o papel dele também. Até daqui a pouquinho, Janaína Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Dora, agora, o que me chamou a atenção é que ele não fez essa declaração, não deu essa declaração num discurso, ele foi provocado, inclusive pelo nosso colega aqui da Jovem Pan, Marcelo Matos, que fez essa questão para ele, e é óbvio que ele deu uma resposta importante, mas protocolar, Olha, mais ou menos, não achei tão protocolar assim. Primeiro que a pergunta, é claro, inevitável, porque o assunto está enrolando. E eu interpretei isso, eu achei por isso que eu não achei tão protocolar assim, porque ele afasta a possibilidade, ele não entra na pilha da possibilidade da ação militar. Quer dizer, claro, como possível, tudo na vida é possível, se você potencialmente poderia, claro, tudo pode, mas é preciso examinar as coisas de acordo num cenário de probabilidades. E esse cenário de probabilidade foi negado até pelo Departamento de Estado. Então, eu achei que o Fachin, o ministro Edson Fachin, não entrou nessa pilha que é o discurso de natureza política, e colocou as coisas de uma maneira muito mais sóbria. Talvez por causa disso é que você tenha soado para você como algo
meramente protocolar. E, nesse sentido, na perspectiva do presidente do Supremo Tribunal Federal, o chanceler Mauro Vieira ficou falando sozinho. Pois é, e surpreende a fala do próprio chanceler. A gente já discutiu mais cedo aqui, não é, Denise? Mas essa fala surpreende porque não é uma fala talvez diplomática, é uma fala política. Exatamente, Tiago. Teve essa conotação política, mostrando um temor de os Estados Unidos não respeitarem a soberania territorial do Brasil, que seriam ações semelhantes às adotadas em outros países. O Brasil tem uma democracia, tem um governo eleito, não tem a fragilidade institucional como se verifica em outros países que foram aliados dos Estados Unidos. Eu falo na questão da Venezuela, de combate direto, que Trump não respeitou a soberania territorial da Venezuela. Então, alguns especialistas falam dessa possibilidade. No caso de classificação das facções, também poderia haver alguma atuação da CIA, como ocorreu em outros países. Agora, o que a gente percebe é que o Brasil tem se mobilizado no combate às facções, pode ter demorado, pode ter deixado essas organizações avançarem demais, mas o próprio ministro Fachin, ao abrir agora a criação das 3 varas especializadas em lavagem de dinheiro e combate ao crime organizado, mostra que o judiciário brasileiro também está agindo e ele deu declarações no sentido também de combater essa infiltração durante as eleições. Se sabe da tentativa, sim, do patrocínio que é feito à eleição de determinados políticos por parte do crime organizado para que eles avancem também na área política. Então é importante que o judiciário esteja atento a isso e que o Brasil mostre capacidade de combater o crime organizado efetivamente, não da forma como tem feito há muito tempo.